O segredo que transformou uma vida comum em tragédia. Você consegue imaginar como seria descobrir que a pessoa que você mais confia na vida mentiu para você todos os dias durante anos? Como seria perceber que tudo que você acreditava sobre alguém era uma ilusão cuidadosamente construída? A história que vou contar agora é sobre um segredo tão profundo que destruiu não apenas uma vida, mas várias ao mesmo tempo. E o mais assustador é que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Preste atenção em cada detalhe, porque o final vai te deixar pensando por dias. Esta é a história de Helena, uma mulher de 36 anos, mãe de 2 filhos e casada há 12 anos com Roberto. Para todos que conheciam o casal, eles eram a definição perfeita de família feliz. Roberto era médico respeitado na comunidade, sempre sorridente e prestativo. Helena trabalhava como professora e dedicava suas tardes aos filhos. Eles moravam numa casa confortável, num bairro tranquilo, tinham amigos, faziam churrascos nos finais de semana, viajavam nas férias. A vida parecia estar nos trilhos, seguindo o roteiro perfeito do que chamamos de sucesso e estabilidade. Mas por trás das cortinas fechadas daquela casa existia um segredo que Roberto guardava como se sua vida dependesse disso. Tudo começou a desmoronar numa tarde de quinta-feira. Helena estava organizando os documentos para o imposto de renda quando encontrou no fundo de uma gaveta um envelope amarelado. Dentro dele havia cartas antigas, fotografias e certidões que ela nunca tinha visto. Ao começar a ler, seu coração acelerou. As cartas eram de uma mulher chamada Júlia e falavam sobre um filho que ela e Roberto tiveram juntos há 15 anos antes do casamento deles. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Roberto tinha um filho de 15 anos que ela não conhecia. Como isso era possível? Por que ele nunca contou? Quando Roberto chegou em casa naquela noite, Helena estava esperando com um envelope na mão. A expressão no rosto dela dizia tudo. Não havia como fugir da conversa. Roberto sentou-se lentamente e, pela primeira vez em 12 anos, começou a contar a verdade. Ele teve um relacionamento com Júlia na faculdade de medicina. Quando ela engravidou, Roberto entrou em pânico. Ele tinha apenas 22 anos, estava começando a carreira e não se sentia preparado para ser pai. Ofereceu dinheiro para ajudar, mas deixou claro que não queria envolvimento. Júlia criou o menino sozinha. Roberto seguiu em frente com sua vida, conheceu Helena anos depois e construiu uma nova família. Ele nunca contou sobre o filho porque tinha vergonha, porque queria esquecer aquele capítulo da vida, porque acreditava que seria melhor para todos se aquele segredo permanecesse enterrado para sempre. Mas segredos nunca ficam enterrados para sempre. Eles têm vida própria e, eventualmente, encontram uma forma de vir à superfície. Helena não conseguia processar a magnitude daquela mentira. Não era apenas sobre ele ter um filho. Era sobre 12 anos de casamento construído sobre uma omissão. Quantas outras coisas ela não sabia sobre o homem com quem dividia a cama todas as noites? A confiança, que é a base de qualquer relacionamento, foi completamente destruída naquele momento. Mas a história não termina aí. 3 semanas depois dessa revelação, Júlia apareceu na porta da casa de Helena. O filho dela, Lucas, estava doente. Ele precisava de um transplante de medula óssea urgente e a compatibilidade familiar era a melhor esperança. Júlia passou 15 anos criando aquele menino sozinha, mas agora precisava do pai biológico para salvar a vida dele. Roberto estava diante de uma escolha impossível: ignorar o pedido e deixar o filho morrer, ou assumir publicamente a paternidade e enfrentar todas as consequências que isso traria. Helena estava destroçada. Os filhos dela foram apresentados a um irmão que não sabiam que existia. A família perfeita se transformou em cacos. Roberto fez o teste de compatibilidade. Ele era compatível e decidiu doar a medula. Lucas sobreviveu, mas o casamento de Helena e Roberto não. A confiança estava quebrada de forma irreparável. O segredo que Roberto guardou por tanto tempo não apenas destruiu seu casamento, mas também privou o Lucas de um pai durante 15 anos e colocou a vida do garoto em risco. Tudo porque Roberto teve medo de enfrentar a verdade, de assumir suas responsabilidades, de ser vulnerável e imperfeito. A tragédia dessa história não foi o erro que Roberto cometeu aos 22 anos. Foi a escolha de esconder isso por décadas. Foi acreditar que mentiras podem sustentar relacionamentos. Foi subestimar o poder destrutivo dos segredos. E você, o que pensa sobre isso?
Existem segredos que devem ser levados ao túmulo ou a verdade sempre merece ser dita, não importa o custo? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te fez refletir sobre a importância da honestidade nos relacionamentos, deixe seu like e se inscreva no canal, porque toda semana trazemos histórias reais que vão mexer com suas emoções e fazer você ver a vida de outra forma. Porque às vezes é na história de outras pessoas que encontramos as respostas para as nossas próprias questões.